2 sonhos que eu tive nesse mesmo ano de 2024 e um pouquinho do testemunho em relação ao meu esposo. Geralmente, quando eu tenho sonhos que são muito vívidos para mim, é como se fosse uma realidade, como se eu estivesse realmente, sabe, acordada. Eu tenho o costume de escrever e anotar a data de quando eu tive esse sonho, porque ele foi muito nítido para mim. O primeiro sonho que eu tive foi no mês de janeiro, no dia 27 de janeiro. E ele foi assim: eu estava em um cômodo, e esse cômodo, num sonho, para mim, ele representava a minha casa. Tinha uma cama dentro deste cômodo, e estava eu, minha mãe, e também tinha um ser masculino, que eu tinha certeza que no sonho era Jesus Cristo. E ele ficava sentadinho num banco, como se ele estivesse cuidando de mim e da minha mãe. De frente da cama que tinha naquele cômodo, tinha uma porta. E essa porta ela dava de frente para uma rua. Essa rua ela era como forma de T. Então, passava uma rua na frente e de frente para a porta tinha uma outra rua que ela era íngreme, ela era uma descida. Então, eu me lembro que teve um dado momento, era noite no sonho, e eu e minha mãe ia nos deitar para dormir. Quando nós íamos deitar, eu escutei trotes de cavalo e a porta ela é como se ela estivesse entreaberta. Quando eu escutei aqueles trotes de cavalo, eu me lembro que eu senti muito medo. E eu fui correndo para levantar e fechar aquela porta. Aí o cavalo passou e esse cavalo ele estava em chamas. E logo quando ele passou, eu perguntei para minha mãe, falei: "Mãe, aquilo foi um cavalo?" E ela disse para mim assim: "O que você acha que foi?" E no momento que ela terminou essa pergunta, a minha casa ela começou a ser empurrada para aquela rua íngreme através de uma enxurrada. E essa enxurrada levava a minha casa para baixo, assim. Eu me lembro que eu saí para fora, assim, da casa, minha mãe também. E Jesus veio junto. E eu tentava empurrar a minha casa para cima, só que ela continuava descendo. E quando ela chegou quase assim no final da rua, eu vi naquele momento, irmãos, muitas águas. Eu via casas debaixo de águas assim, e eu via pessoas gritando assim de desespero, sabe? E eu olhava para trás assim, eu tentando empurrar a casa para cima. E de repente eu comecei a empurrar a casa para cima. Eu me lembro que minha mãe vinha só caminhando do meu lado e Jesus atrás. E eu vinha empurrando, empurrando. E conforme eu fui chegando mais em cima, eu comecei a subir uma escada. Só que eu não conseguia mais empurrar a casa. E o que eu fiz? Eu peguei essa casa e como se eu tivesse jogado ela em cima dos meus ombros. E eu continuei subindo aquela escada com minha mãe e Jesus. E eu ia com ela em cima das costas. E eu me lembro que eu cheguei assim no topo da escada, tinha um círculo muito grande. E eu sabia que eu tinha que guardar a minha casa em cima, bem no meio ali daquele círculo redondo. Só que no sonho não era a hora de eu colocar a casa ali naquele momento. Então eu tive que esperar. E eu me lembro que eu coloquei a casa assim no canto para eu poder aguardar. E quando eu esperava para eu poder colocar a casa naquele lugar, porque eu sabia que tinha que colocar ela ali, mas não era o momento certo. E eu me lembro assim que eu tinha que esperar esse momento certo. E eu sabia que se minha casa ficasse ali, ela ficaria segura. E quando eu escorei assim, eu vi muitas pessoas ao redor daqueles círculos, assim, e essas pessoas estavam dançando, e de repente apareceu um DJ tocando música, e essas pessoas dançavam, dançavam. É como se elas não se importassem com o que estava acontecendo. Eu sabia que estava acontecendo algo muito importante, que iria acontecer algo muito importante no sonho, eu tinha certeza que a minha casa seria colocada ali naquele lugar, mas teria um tempo certo para isso. Só que eu tenho certeza, eu tenho a nítida certeza no sonho que enquanto eu esperava, estava acontecendo coisas ao redor muito importantes. Mas aquelas pessoas que estavam dançando, elas não se importavam com nada. E eu me lembro que nesse momento eu acordei e eu escutei muito nitidamente. Eu não cheguei a abrir os olhos, mas eu despertei. E eu escutei aquele louvor que diz assim, essa frase: Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E aí eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu já levantei e já anotei tudo, porque estava muito fresco na minha mente.
E amados, aí vem o relato do testemunho do meu marido. Há 4 anos atrás, o meu esposo, ele se envolveu com uma traição. E eu descobri tudo, e isso me magoou muito. Só que o meu marido, ele tinha se arrependido, e ele tentava me mostrar isso todos os dias. Todos os dias ele dizia que me amava, todos os dias ele me pedia perdão, todos os dias. Só que o passado, ele vinha na minha cabeça, e isso não deixava com que eu vivesse feliz com o meu marido. Então eu brigava com ele o tempo todo, eu jogava na cara dele o tempo todo, eu me lembrava daquilo o tempo todo. E como eu brigava muito com ele, o ano passado, o meu marido, nós não estávamos indo em igreja nenhuma, mas eu me lembro que eu estava orando dentro de casa, eu estava jejuando e lendo muita palavra. E o meu marido, ele encontrou um amigo dele que ele não via há anos. E Deus, acho que foi Deus que colocou aquele rapaz na vida dele. E meu marido chegou em casa e falou assim: amor, eu encontrei o Baez e ele pediu pra gente ir na igreja junto com ele, pra visitar a igreja dele. E eu disse assim: então vamos. Porque eu já estava orando pra Deus mostrar uma igreja pra nós irmos, sabe? E nós fomos. Foi em janeiro, no comecinho de janeiro. E nós gostamos muito. E ali a gente ficou. E eu me lembro que meu marido, ele começou a orar também, não muito, mas ele começou a orar, ele começou a jejuar, porque ele via eu jejuar muito. Aí nós começamos a ir nessa igreja, começamos a frequentar ela e começamos a buscar um pouquinho mais a Deus. E eu me lembro que eu ainda continuava brigando com meu marido por causa do passado. Então, amados, não deixe que o passado estrague um momento de felicidade na sua vida. Viva os melhores momentos que você pode viver com Cristo, colocando Cristo no centro de tudo. Tudo pode ser juntado da forma que Cristo quer. E eu me lembro que eu brigava muito com ele. No dia 14 de março, eu chamei uma irmã da igreja, que é a esposa desse rapaz que chamou a gente para ir lá. Chamei ela para conversar. Gleice, não sei se eu quero continuar com o meu marido, porque eu brigo muito com ele. E conforme eu brigo, eu tenho a sensação de que eu saio da presença de Deus. Então eu não queria isso para mim, porque eu quero buscar Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero ser uma adoradora dele. E amados, eu me lembro que ela orou comigo, nós oramos juntas, chorei bastante. E a partir daquele momento, irmãos, o meu marido, ele se transformou durante um mês. Ele mudou da água para o vinho completamente. O meu marido, ele virou um adorador do Senhor. Ele virou o marido que eu queria. E eu me lembro que ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a buscar Deus nas madrugadas, ele começou a ler a palavra, ele escutava louvor o tempo todo. E no dia 14 de abril, nós fomos à igreja e o meu marido, ele se rendeu completamente. A gente chegou dentro da igreja, logo que a gente chegou, ele se ajoelhou na cadeira para orar. E eu até assustei, porque nós nunca fizemos isso. E ele orou ali naquele momento e era dia de Santa Ceia do Senhor. Nós participamos da Santa Ceia. Eu me lembro que a pastora perguntou assim: quem quer realmente trabalhar para Deus hoje? Meu marido, ele se levantou, foi lá na frente. Eu não fui, amados. Foi só ele foi sozinho. Ele foi lá na frente. Eu me lembro que quando a gente entrou dentro do carro assim para vir embora para casa, ele disse assim para mim: amor, por mais que você não queira, eu vou me filiar a esta igreja porque eu quero trabalhar para Deus. E no dia 15, o meu marido, ele se internou para fazer uma cirurgia muito fácil. Era uma cirurgia de refluxo. Ele faria num dia e sairia no outro. Só que, meus irmãos, o meu marido, ele passou pela cirurgia, entrou no pós-operatório, ficou 3 horas no pós-operatório. Aí eles viram que ele estava bem, mandaram ele para a enfermaria. Ele chegou na enfermaria e eu tinha mandado uma mensagem para ele mandar alguma coisa para mim assim que tivesse terminado. E ele mandou uma mensagem assim: amor, já estou no quarto, tá tudo bem, graças a Deus. E ele tentou me ligar, só que eu não estava com o celular nas mãos e eu não vi a ligação. Quando eu tentei falar com ele de novo, eu já não consegui mais falar com ele.
Amados, eu acredito que no momento em que eu estava tentando falar com ele, o meu marido estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Os médicos até hoje não sabem o porquê meu marido teve essa parada cardiorrespiratória. Porque eles falam assim que ele estava muito bem no pós-operatório. Ele estava bem conversando com todo mundo, dando risada. E quando ele chegou na enfermaria, aconteceu isso, uns 15 minutos depois que ele estava lá. Então, assim, meu marido, ele ficou entubado durante 12 dias. Lembre-se que Deus, ele trabalha com os números perfeitos, que é o número 3, número 7 e número 12. E o meu marido, ele ficou entubado durante 12 dias. No 12º dia, meu marido veio a falecer. E eu me lembro que nesse período que ele estava, né, no hospital, eu entrei num jejum. Acredito eu que tinha sido no dia 19 de abril. E foi 7 dias, eu fiz 7 dias de jejum e oração, com busca na palavra, tudo. Quando eu entreguei no 7º dia o jejum, eu fiz só com água, amados, eu fiquei só com água. Quando eu entreguei no 7º dia, que foi no dia 26 de abril, meu marido faleceu. E enquanto ele estava lá no hospital, muitas pessoas oraram por ele, muitas pessoas mesmo, gente até fora do país, de Portugal, da Suíça. E foi um mover tão grande assim, tão grande, que houve uma família inteira. Eu vi testemunho de uma família inteira se converteu por causa da situação do meu marido. Pessoas que não oravam há 10 anos voltaram a orar. Pessoas que nem ouviam louvor começaram a ouvir louvores. Então, assim, foi um mover muito de Deus, sabe? E através da morte do meu marido, o meu filho se converteu, que é o mais importante. Meu filho, ele se voltou para Cristo. Minha filha, ela se entregou assim para Deus de uma forma sobrenatural. E eu tô aqui contando um testemunho para vocês hoje. Ainda dói muito, sabe? Dói muito porque foram 26 anos de casada que eu tive com ele. Ele foi o amor da minha vida. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Deus sabe o momento certo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros na terra. E Deus me emprestou ele. E eu agradeço a Deus por ele ter sido o pai dos meus filhos, o meu esposo, né, a quem eu amei. Eu me arrependo muito assim, amados. E digo assim para vocês: tomem cuidado. Não deixe que o passado estraguem uma felicidade na vida de vocês. Faça como Deus faz com a gente, né? Quando Deus nos perdoa, Ele joga para o mar do esquecimento. E assim a gente tem que ser. Eu briguei tanto com ele, tantos anos eu passei brigando com o meu marido, sem saber que um dia Deus o levaria, achando que Deus nunca o levaria. Mas Deus sabe todas as coisas. Hoje eu busco Ele de todo o meu coração, porque eu quero ir para o céu. Eu quero encontrar o meu marido no céu, sabe? Porque eu sei que ele está lá. Deus disse isso para mim. Deus disse isso para mim através da palavra mesmo. E ele disse através de visões e revelações. Pessoas sonharam com ele, falando que Deus iria recolhê-lo. Eu tive uma visão quando ele estava no hospital, que eu vi os dois, né? Eu vi Jesus e vi ele. Eu estava de frente para eles estavam de costas para mim. E eu me lembro que eu vi Jesus abraçado com ele assim. E eles contemplavam uma grande árvore. E essa árvore, assim, eu tive a nítida sensação que era a árvore da vida, sabe? Tinha uma luz muito forte sobre eles. E naquele momento eu vi que Deus iria recolhê-lo. Uma irmã da igreja sonhou com ele e viu que Jesus colocava uma aliança no dedo dele. E quando ela veio me contar esse sonho, ela falava assim, eu queria entender a aliança, né? E quando ela me contou aquele sonho, eu ouvi Deus falando para mim assim, ele é minha noiva e eu vou levá-lo. Então, assim, ele tá com Deus, eu sei que ele está. Então eu preciso buscar para poder chegar lá em cima também. E depois que ele faleceu, amados, foi no dia 26. Aí vem o sonho, os acontecimentos dos sonhos, né? No dia 27, aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul. E quando eu vi aqueles documentários, quando eu vi
as notícias na televisão, Deus trouxe à minha mente o meu sonho que eu tive. Das pessoas que gritavam porque suas casas estavam debaixo d'água. E eu vi aquelas pessoas, eu ainda lembro nitidamente a imagem que eu vi no sonho, das pessoas gritando, desesperada. E também, logo depois que aconteceu essa notícia, quando Deus trouxe essa lembrança do sonho para mim, eu entendi o porquê que eu estava com a minha casa nas costas subindo a escada. Eu levaria o restante da minha família até o céu. Eu estaria sozinha, carregando a minha casa, mas Cristo estaria comigo. E eu acredito que no sonho, a minha mãe, eu intercedo muito pela minha mãe, a minha mãe também subiria junto comigo. E quando ouve aquela música, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar. Eu acredito assim que eu vou conseguir chegar no reino dos céus. Se eu continuar na presença de Deus, eu vou conseguir. E Deus me deu assim a revelação do sonho no dia em que eu fiquei sabendo da notícia no Rio Grande do Sul, né? Acredito eu que aquele cavalo de fogo que passou na frente pode ter relação às queimadas. Nesse quesito, Deus não me deu revelação, sabe? Mas eu deduzo que houve muita queimada neste ano de 2024, né, amados? 3 meses depois que meu marido faleceu, eu tive um outro sonho. E esse sonho, ele foi muito rápido, mas foi muito nítido para mim também. Eu estava de frente com um relógio muito grande, e esse relógio, ele passava o tempo. E eu me lembro que eu tinha que encher vasos de barro, e esses vasos eu enchia de água. E eu pegava uma jarra, enchia de água, pegava uma jarra, enchia de água. Só que tinha mais 2 pessoas que tinham que me ajudar a encher esses jarros de água. Só que elas não se importavam, elas ficavam conversando entre si, dando risadas. E eu me lembro que eu até briguei com eles no sonho. Eu disse assim: vamos, o tempo tá passando, tá acabando o tempo, vocês precisam encher esses vasos, me ajuda, eu falava para eles. E eu continuava enchendo, e eu me lembro que eu fiquei muito nervosa porque o tempo estava acabando. Eu tinha que encher, eu sabia que eu tinha que encher todos os vasos. Só que o tempo já estava passando. E aí eu acordei. Então Deus trouxe a revelação para mim de que nós temos um tempo para pregar o evangelho e esse tempo está acabando, amados. Então você que aceitou Cristo na sua vida, todos nós temos uma obrigação, que é levar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então nós precisamos falar que Jesus Cristo veio, derramou o sangue dele por essas pessoas que estão perdidas no mundo. E que elas precisam se atentar que o tempo está passando. E que Cristo não pode ter feito tudo aquilo em vão, coisas que não tem que pregar. E o que nós temos que pregar é que Cristo morreu pela humanidade, que Cristo pagou um alto preço por cada vida. Não foi à toa que Jesus levou tapas no rosto. Não foi à toa que Jesus suou gotas de sangue por agonia que ele estava no Getsemane. Não foi à toa que Jesus levou chicotadas. Foi por nós. Foi por cada um de nós. E as pessoas precisam entender isso. Quando as pessoas começam a entender a essência do que Jesus Cristo fez por ele, derramou o próprio sangue. Ele não merecia, porque Jesus ele era santo. Mas mesmo assim, por amor de cada um de nós, ele fez isso. Ele se fez uma ponte para que nós pudéssemos atravessar essa ponte e chegarmos até o reino dos céus. E se você não aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e começar a obedecer o que Deus quer que você faça, você não vai entrar no reino dos céus. E o tempo, o nosso tempo aqui na terra está acabando. É esse que é a revelação do sonho. Existe um relógio e esse relógio está passando. E o nosso tempo está acabando. Nós não temos mais tempo. Então você que ainda não se arrependeu, se arrependa. Você que acha que está na presença de Deus, mas ainda tem os seus pecadinhos escondidos, Ele está vindo lá do céu. Então, tire isso da sua vida. Mas se você não consegue tirar, é porque você está na carne ainda. Comece a buscar Deus em espírito. Como que eu começo a buscar Deus em espírito?
através de jejum e oração e busca lendo a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. No início era a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra é Deus. Para nós conhecermos a verdade, para sermos libertos, precisamos ler a palavra. Não vá nas ideias de quem está lá no púlpito só falando. Se ele está lendo a palavra, acompanhe para ver se ele realmente está falando certo. Chegue na sua casa, faça jejum, faça oração. Peça a Deus o discernimento para você entender o que a palavra está dizendo. Você precisa ler a palavra. Você precisa buscar, porque é ela que vai te libertar. Então, amados, não perca tempo. Por muito tempo eu fiquei sem falar da palavra de Deus. Por muito tempo eu fiquei sem levar a palavra de Deus às pessoas. E Deus, eu tenho um testemunho muito forte, amados, em relação à depressão. Eu tentei suicídio 8 vezes. Deus, ele me curou disso. Só que, amados, é outra conversa isso. Isso é para outra história. Só que assim, amados, desde lá daquela época, Deus já me chamava para falar da palavra dele, para falar do nome dele, porque através de minha vida o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado e exaltado, porque é ele que comanda os céus e terra. E eu tinha que ter feito isso, mas eu não queria. E o que Deus fez? Levou o meu marido, o meu esposo, o supridor da minha casa, porque eu não trabalhava, irmãos. O meu marido trazia tudo que eu tinha necessidade para dentro de casa. E o que Deus fez? Mas até então, eu ainda tinha os meus filhos em casa. Estava junto com eles. De repente, o que Deus faz? Tirou meu filho de perto. Meu filho foi embora para Santa Catarina. E o que aconteceu tempos depois? Minha filha se casou e se mudou. Eu me vi sozinha, de repente. Depois de 26 anos, junto com uma família, eu me senti sozinha. E aí Deus começou a me lapidar, irmãos. Deus começou a me tratar. Deus falava assim para mim: desce, desce, porque eu quero ver sua cara no pó. Me adora. Fala do meu nome, porque senão eu vou te tirar mais. Amados, eu devia ter escutado Cristo há 7 anos atrás. Porque é desde lá que ele tem falado comigo. Mas eu não queria falar do nome dele mais. Porque eu fui tão decepcionada em uma igreja que eu não queria participar de igreja nenhuma mais. Mas, amados, Deus não quer saber disso. Ele não quer saber se você vai ser decepcionado por homens ou não. Ele quer saber se você está falando da palavra dele. Ele quer saber se o nome dele está sendo exaltado através da tua vida. Não se importem, amados, com o que homens façam. Deixe que Deus o julgue. Trabalhe para Cristo. Faça a vontade do Senhor, para que não venha acontecer coisas ruins na sua vida. Eu digo coisas ruins assim, porque é bem aquela frase: se não vem por amor, vem pela dor. Hoje, amados, eu fui aos pés do Senhor pela dor. Eu poderia ter evitado isso. Eu poderia estar vivendo uma vida completamente diferente. Mas o que Deus fez? Deus tratou meu marido, transformou ele numa igreja santa e irrepreensível e recolheu. Para quê? Para converter o meu filho, para levar minha filha a ser uma verdadeira adoradora e para me lapidar, para que eu pudesse levar a palavra dele. E hoje eu tô aqui. E eu tô aqui para dizer para você, amados, não desista. E se tem algum de vocês perdeu um ente querido que amava muito, vai pro pó, irmãos, vai pro pó, porque é o Espírito Consolador do Senhor que me consola todos os dias. Tem dias que eu já levanto chorando e eu joelho no chão. Eu levanto daquela oração bem, porque o Espírito Consolador veio e consolou. Deus sabe todas as coisas. Cristo está voltando e precisamos nos prostrar diante dele e falar do nome dele para quem precisa. Era isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Sigam firme na palavra. Desviem dos maus caminhos. Se você ainda tem um pecado, peça para Deus te limpar. Porque lá no céu não entra pecado. Lá no céu temos que ser santas e irrepreensíveis.